Olá, pessoal. Nós estamos agora na aula de História. Nós vamos dar continuidade para entender um pouco melhor como foi essa vinda do povo africano para o Brasil, né? Escravizado. Então vamos lá, na página 106, aqui em cima junto comigo. A escravização de africanos no Brasil. No Brasil, os africanos escravizados não tinham sua cultura e sua diversidade respeitada. Então, tudo que eles tinham aprendido lá no país dele, lá na região deles, lá na África, aqui eles não podiam desenvolver, eles não podiam agir como eles agiam lá, tá? Nada disso era respeitado. Muitas famílias foram separadas, pois as pessoas eram vendidas para donos diferentes. Nos engenhos e nas minas, o trabalho era intenso, quer dizer que o trabalho era forte, era feito o tempo todo, tá? Um trabalho pesado. A alimentação e o lugar onde os escravizados viviam eram ruins. Muitos sofriam castigos físicos. Isso quer dizer que eles apanhavam, tá? Nas cidades, os trabalhos eram um pouco diferentes. Além de serviços domésticos, muitos escravizados Então vamos lá. Além de serviços domésticos. Opa, parou aqui, pessoal, não sei o que aconteceu. Vamos voltar. Então, olha lá. Além de serviços domésticos, muitos escravizados saíam às ruas para vender produtos e oferecer seus serviços, repassando para parte do pagamento para os senhores. Então, os donos deles mandavam eles saírem a trabalho e depois passava o dinheiro para eles, tá? Aqui, ó, tem uma imagem A, a imagem A. Então, é o Benedito Calixto, moagem de cana na fazenda, Caixeira, em Campinas, entre 1870 e 1920. Óleo sobre tela, então é uma pintura, tá? Escravizados trabalhando na produção de açúcar. Então, aqui mostra um trabalho pesado, né, na produção do açúcar. Aqui a imagem B. Então, vamos ver o que essa imagem B traz pra gente. Quem fez foi o Jean Baptiste de Brete, né? Negros vendedores de aves, cerca de 1835. Uma gravura aquarelada, também uma pintura. Então, a gente vê que aqui, né, são negros escravizados também, né? Só que aqui o trabalho era um pouco mais leve, mas ele não deixava de ser escravizado, ele não deixava de ser ordenado, né? Tinha um dono que mandava ele fazer o trabalho. Vamos continuar lendo aqui, ó, o último parágrafo agora. Apesar de todas as dificuldades, muitos africanos escravizados conseguiram construir novas famílias e fazer novos amigos, tá? Então, mesmo com toda a dificuldade, alguns ainda encontraram um novo jeito de viver, porque na verdade eles não tiveram opção, né, pessoal? Eles não tinham opção. Eles foram escravizados, trazidos para cá sem escolha nenhuma. Então, agora vamos para a página 107. Aqui na página 107, nós vamos ler um pouco sobre a resistência negra no Brasil. Então, vamos descobrir um pouco o que é resistência. Então, vamos lá. Homens e mulheres africanos resistiram e lutaram contra a escravidão de várias maneiras. Então, resistir é lutar contra, né? Ir contra alguma coisa. Então, eles foram contra, eles tentaram ir contra. Eles preservavam as danças, os costumes,
as comidas e as festas de seu povo. Mantinham suas crenças, mas, como eram proibidos de praticar sua religião, associavam os deuses nas quais acreditavam aos santos de Igreja Católica, que era a única religião permitida na colônia. Então, o que eles faziam, pessoal? Lembra que a gente leu na página anterior que eles não podiam praticar a cultura deles aqui, porque era proibido, né? Já que eles eram escravizados, eles não podiam realizar nenhum tipo de cultura que eles traziam. Então, tudo que eles queriam praticar, eles tinham que modificar. Eles tinham que dar um novo sentido, né? Falando que isso tinha alguma coisa a ver com o que acontecia aqui no Brasil. Então, eles faziam os rituais deles, só que falando que estavam sendo feitos rituais para os santos católicos. Na verdade, não era. Era para os santos deles, né? Eles estão errados? Não, né, pessoal? Imagina se fosse a gente. Viessem pessoas aqui, levassem a gente embora e a gente cresce em certas coisas. E aí chegasse lá, a gente não pudesse mais de forma nenhuma acreditar em tudo que a gente acredita, na nossa fé que a gente tem hoje, e tivesse que acreditar no que eles acreditam. É algo muito difícil, né? Com certeza nós daríamos um jeito de continuar a nossa fé no que a gente acredita, né? Foi o que eles fizeram, certo? Continuando a leitura. Muitos africanos e seus descendentes escravizados no Brasil fugiam dessa situação e formavam comunidades com organização e costumes semelhantes aos encontrados na África. Essas comunidades eram chamadas de quilombos. Nelas, os africanos e seus descendentes se tornavam livres. Então, os que conseguiam fugir, que não era simples, porque tinham os homens que ficavam só tomando conta deles, e que realmente eram pessoas treinadas para isso, né? E que não deixava realmente eles fugir, e se fugisse, podia até matá-los. Então, quando eles conseguiam fugir, eles iam para essas comunidades que chamavam-se quilombos. E existem, pessoal, comunidades de quilombos até hoje, tá? Não que eles estão fugindo porque não existe mais a escravidão. Mas essas comunidades que se formaram há anos atrás, né? Existem até hoje. Sofrem muito, né? Porque poucas leis existem para ajudá-los, mas elas ainda existem. Naquela época era muito importante. Oficialmente, a escravidão acabou no Brasil em 1888, mas até hoje os negros lutam pela igualdade e contra o preconceito. Aí aqui explica o que é preconceito, que na verdade a gente já sabe, né? Ideia negativa sobre uma pessoa ou um grupo elaborada sem conhecimento ou reflexão. Então, muitas das coisas que acontecem hoje, pessoal, é o quê? É fruto de todo esse acontecimento de anos atrás, né? Ainda são restos da escravidão que ficou na sociedade, desse preconceito que existe na cor da pele. Por isso que a gente necessita lutar sempre contra isso, né? Para acabar com essa diferença que nunca deveria ter existido. Tudo bem, pessoal? Então, por hoje, a aula de história vai até aqui. Qualquer dúvida é só me chamar no WhatsApp. Então, é isso.